Queria trazer uma palavra hoje. Se eu tivesse que dar um título para ela, seria Os Ídolos dessa Geração, né? Queria trazer algo que muitas vezes a gente não enxerga o quanto existem ídolos incrustados na vida da igreja, na vida dos crentes, né? E quanto isso nos faz mal. E quanto isso nos tira da presença do Senhor. Obrigado. Amém. Eu gostaria de abrir em Romanos 1, no verso 18. Aqueles que estiverem aí com as suas Bíblias, por favor. Romanos 1, 18. Todos acharam? Vou dar mais alguns segundos aí. Muitas vezes a gente lê a palavra, né, as escrituras, e a gente vê menções do povo adorando a ídolos, e muitas vezes a gente não tem um claro conhecimento daquilo que é, né, de como a Bíblia trata isso, e do quão sério, né, é a adoração a esses ídolos, né, o que a gente chama de idolatria. Então, vamos falar sobre isso hoje. Romanos 1, 18. Vou estar lendo. Aqueles que quiserem podem acompanhar aqui na projeção, tá bom? Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Então vamos lá, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então Paulo aqui escreve aos Romanos, o apóstolo Paulo, dando um breve contexto acerca da adoração a imagens, né, que a gente pode chamar de ídolos. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que trazer aqui é: o que é um ídolo? O que é um ídolo? Alguém sabe me dizer o que é um ídolo? Um ídolo, o que é um ídolo para você? Aqui ele diz, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens. Então o ídolo, ele é uma imagem ou um objeto que é colocado para ser adorado no lugar de Deus.
É quando algo toma o lugar de adoração principal no nosso coração, que deveria ser de Deus. Né? E a adoração a ídolos, ela tem um nome, é chamado de idolatria. Essa imagem que se torna o ídolo pode ser de algo ou de alguém, pode ser um objeto ou pode ser uma pessoa. Eu vou dar alguns exemplos de coisas, né, que os crentes às vezes colocam à frente de Deus, né, no seu coração nos dias de hoje, né? Por exemplo, número 1, dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro... Oi? O amor ao dinheiro, exato, né? Aqui no caso, o exemplo seria o amor a tudo, né? Mas o dinheiro, ele é a raiz de todos os outros problemas, né? E aqui é aonde entra o amor ao dinheiro. O que isso traz? Traz ganância, né? O consumismo. Então nós vemos muitas pessoas que se dizem crentes, mas onde Deus não é o principal, é o principal objeto de adoração dessa pessoa. Não toma o principal lugar no coração daquela pessoa. Muitas pessoas adoram o dinheiro, têm o dinheiro como um objeto de adoração, um objeto de amor, né? Segundo, poder. O poder, ele, se a gente fosse simplificar ele, seria uma posição de privilégio, né? Uma posição privilegiada, uma posição bem vista, onde você detém ali o direito, o dever de decidir, né? De tomar decisões. O poder, ele também traz algo que as pessoas almejam muito hoje, que é status. O quanto há de briga dentro da igreja por poder. Né? Denominações gigantes, onde há uma briga pelo poder, por status, por título. Né? Terceiro, vícios. Então a gente falou de dinheiro, falamos de poder, agora vícios. E aí existem vícios em diversas coisas, né? O que a gente pode citar aqui? Os mais comuns, né? Drogas, bebida, sexo. Aí tem os tipos de vícios mais atuais, que são tão perigosos quanto esses que a gente citou, que são mais comuns e antigos, né? Como as drogas, as bebidas, o sexo. Tem o vício em redes sociais, vício em jogos. E aqui eu coloquei entretenimento, mas jogo entra aqui nessa questão do entretenimento. Além de Netflix, né? Além de Disney Plus, né? Vou chegar aí nesse ponto, né? Redes sociais, internet. Você fica, às vezes a pessoa fica lá, nem estou com o meu celular aqui, nem sei onde eu larguei ele, está ali. A pessoa fica lá, né? Rolando para cima, né? E aí só e nesse tempo vai ali horas e horas e horas gastas, né? Com internet, com rede social, horas que poderiam estar sendo melhor aproveitadas para ter um tempo de intimidade com o Senhor, fazer um devocional. Vícios que nos tiram do foco da vontade de Deus. E quando a gente fala de redes sociais, de internet e de entretenimento, a Nath até falou na semana passada aqui uma palavra muito importante, chamada dopamina. Todo e qualquer vício, né, eles despejam em nós uma descarga de dopamina que nos traz prazer, que nos traz aquele sentimento bom de bem-estar, né? E isso acontece dentro da igreja.
Quer ver um exemplo? Você vai numa igreja da Parede Preta e ali é um show. Ali tem um som muito bem estruturado, um som de qualidade, uma iluminação que parece um show. Aí sobe a fumacinha ali na hora do louvor e aí você fala, nossa, agora eu estou sentindo a presença de Deus. Não, você não está, na verdade, você só está sentindo uma injeção de dopamina por causa da ambientação que você está, por causa do que você está ouvindo, que está te influenciando sentimentalmente. E aí você fica viciado na presença de Deus, que não é dopamina. Tá vendo? Mesmo dentro da igreja, às vezes a gente não percebe o quão sujeito nós estamos a ídolos e vícios. Né? Então a dopamina é uma das coisas mais viciantes que existem hoje. Quando eu estou aqui, rolando, eu estou recebendo injeções de dopamina, de bem-estar. Quando eu estou assistindo uma série, eu estou recebendo injeções de dopamina. Quando eu estou bebendo, usando drogas, eu estou recebendo injeções de dopamina. E esse é o vício dessa geração. Então a gente falou de dinheiro, poder, vícios. Quarto agora, pessoas. Vícios em relacionamento. Como assim, Felipe? Estudos dizem que você é uma combinação, uma média, das 5 pessoas com quem você mais convive. O que eu quero dizer é que as 5 pessoas com quem você mais convive, elas modelam a sua personalidade, quem você é. Então vou dar um exemplo. A Cassandra, ela está falando igual mineiro. Ela é paulista, gente. Mas hoje você fala com ela, ela usa as gírias de mineiro, porque ela convive com o pessoal lá de Minas. Né? As crianças, se você não presta atenção no que seu filho faz, ele vai estar usando gírias que ele aprendeu no YouTube. Por quê? Porque ele passa muito tempo ali, ele começa a falar como aquela pessoa. Ele começa a ser influenciado. Você se transforma naquilo que você mais contempla. Aquilo que você mais contempla é aquilo que você vai se tornar. Então tem pessoas, tem cristãos, crentes, né? Que eles estão viciados em pessoas. Em más amizades, em relacionamentos distorcidos. Tem pessoas que têm uma dependência de ter alguém por perto, né? Então vícios, pessoas, poder, dinheiro, são coisas que roubam o lugar de Deus no nosso coração. E aí a minha pergunta é, você tem o domínio sobre essas coisas ou elas têm o domínio sobre você? O que a gente mais ouve hoje em dia é algo assim, eu tenho controle sobre isso. Então alguém chega para você e fala assim, você tem que parar de ficar mexendo no celular o tempo todo. Eu tenho controle sobre isso aqui não é nada. Se eu quiser eu jogo fora agora. Vai nessa. Eu vou ali no bar ali, só vou beber uma cervejinha, só tenho controle sobre isso aqui. Né? Outra frase que a gente ouve muito aí tem a relação com entretenimento, os vícios em entretenimento. Assistir essa série ou esse filme aqui não é pecado não. Tem nada a ver, isso aqui não me influencia. É só mais um episódio, mas o que mostra aqui nessa série aqui, nesse filme, não tem efeito sobre mim.
Então todas essas coisas, elas influenciam na nossa idolatria. Eu não estou falando que essas coisas são ídolos, que a gente vai chegar nesse ponto, né? Mas eu queria dizer algo aqui que talvez para nós aqui hoje, o próximo ponto seja o mais crítico. Deus, ele não é um ídolo. Só que nós o transformamos em um ídolo quando a gente tem entendimento errado de quem ele é. Por quê? Porque a gente faz uma imagem não verdadeira dele na nossa cabeça. Então, quando a gente tem uma imagem pessoal não verdadeira de Deus, a gente está transformando ele num ídolo. Já parou para pensar nisso? Ídolo não é uma imagem que rouba o lugar de Deus na essência da nossa adoração? Quando nós colocamos um Deus que não existe, que é só um Deus da nossa cabeça, nesse lugar a gente transforma o Deus em um ídolo. Então, como é que a gente vence isso? Primeiro a gente precisa saber a respeito dele, conhecer os atributos, as características de Deus. Nós precisamos intencionalmente estudar acerca de Deus. E depois, através de uma vida de intimidade, conhecê-lo verdadeiramente. Porque saber as características dele não é conhecer a ele. Às vezes eu olho para uma pessoa que está passando lá na rua, eu vejo as características dela. Uma mulher loira, deve ter ali na faixa de uns 35 anos, eu tenho uma noção das características dela, mas eu conheço o que ela está pensando, eu sei o que ela está vivendo, eu sei as lutas pelas quais ela está passando, as necessidades dela, eu não sei. Por quê? Porque eu não tenho intimidade. Então é um processo de duas etapas. Primeiro, saber, conhecer as características de Deus e depois conhecê-lo intimamente, desenvolvendo um relacionamento com Ele, né? Então, como nós tratamos Deus como ídolo, né? Primeiro, quando a gente faz uma imagem dele daquilo que ele não é. Quando a gente não tem conhecimento de Deus. E pode parecer besteira isso, gente, mas o que mais existe na igreja são pessoas que não têm conhecimento de Deus. As pessoas fazem tudo na igreja, tudo. Participam do culto, adoram, louvam, né? Ouvem a palavra, diz que o ama, mas não conhece. Né? Então os ídolos na Bíblia a gente viu que é uma imagem, né? O ídolo é uma imagem, e com uma imagem é impossível de você desenvolver um relacionamento mútuo. Se eu falar com uma imagem, ela vai me responder? Então esse é o segundo ponto. Quando eu transformo Deus num ídolo, é um relacionamento de mão única. Eu enxergo ele como uma imagem. Então o que eu faço? Só eu falo. Só eu tenho necessidade. Só eu tenho as minhas vontades. Então eu despejo nele tudo o que eu preciso. Salmo 115, 4. Vamos ler o Salmo 115, 4. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Olha que palavra forte. Os ídolos que os homens criam, eles não cheiram, eles não falam, eles
não tem os sentidos, não tem relacionamento, não conversa. Só que se tornam semelhantes a eles, aqueles que os fazem. Se tornam inúteis para Deus aqueles que fazem os ídolos, aqueles que criam os ídolos. E todos os que confiam nos ídolos também se tornam inúteis. O que o salmista está dizendo? Um ídolo, ele é um ser inútil. Ele não tem sentimento, ele não fala, ele não cheira, ele não ouve, ele não apalpa. E você se torna igual a ele se você crê nele. E o relacionamento com os ídolos, ele é baseado em oferendas e rituais, né? A gente falou sobre isso, né? A última vez que eu preguei sobre religião e evangelho, né? A religião que mata o evangelho. Então, o relacionamento com ídolos, ele se baseia através de oferendas, rituais, e a gente fica esperando para colher o resultado dessa oferenda. Então eu vou lá, chego nele, falo, eu preciso disso, disso e disso, vou deixar aqui a minha oferta. Pá. Eu fico esperando o ídolo que eu inventei me dar o que eu estou precisando. Certo? Então é baseado em uma oferenda. O ídolo, ele não quer saber quem eu sou ou como eu sou. Eu também não tenho interesse em saber como ele é. Eu só tenho interesse que ele me dê o que eu preciso. Você está vendo como a gente às vezes trata Deus como ídolo? O ídolo, ele não prega para mim o que é correto ou incorreto. Ele, na verdade, eu nem tenho interesse em saber se algo é correto ou incorreto, se eu tenho um ídolo. Eu só quero que ele me dê o que eu preciso. E, na verdade, o ídolo, ele não quer saber de nada, porque fui eu que inventei ele. Mas eu acredito que aquele meu ritual ou oferta vai me dar o que eu quero. Porque o ídolo, ele é apenas um exercício espiritual de prática religiosa, que cumpre o que eu desejo. Isso é um ídolo. Eu criei, é a minha invenção, eu sou uma pessoa criativa. Então eu criei esse ídolo aqui. Se eu trazer uma oferenda para ele, ofertar para ele, ele talvez me ouça e me abençoe. Né? Quantas vezes a gente trata Deus assim? Se eu ofertar algo para ele talvez vai me dar o que eu estou precisando. Às vezes o nosso relacionamento com Deus é assim. Na verdade, para a maioria dos cristãos, o relacionamento deles com Deus é assim. Eu preciso ir na igreja, estou afastado de Deus, preciso ir na igreja porque eu estou precisando melhorar minha vida. Então eu vou na igreja adorar, prestar a minha oferta, que é a minha adoração, e aí quem sabe Deus muda a minha vida. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer isso? Eu preciso ir na igreja porque eu estou afastado de Deus, eu preciso de uma mudança de vida. Você está tratando Deus como um ídolo. Deus não é um ídolo. Isaías 46:6 diz assim, os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam um ourives para que faça um Deus. E depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e põem no seu lugar, e ali ele fica. Do seu lugar ele não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e não livra ninguém da sua tribulação. Isaías está simplificando aquilo que a gente falou aqui agora, né? Se a gente fosse simplificar mais, deixar mais simples ainda, para quem tem dificuldade de entender, o ídolo, ele é um gênio da lâmpada. Então você vai lá, aí sai o gênio, você tem direito a 3 desejos.
Aí você pede. Talvez ele tenha poder para fazer aquilo que você pediu. Então a gente trata Deus às vezes como um gênio da lâmpada. Deus, ele não é um ídolo. Ele habita em mim, ele muda a minha mente, muda meu coração, muda minhas atitudes. Deus, ele quer habitar em mim e ter comunhão comigo para me transformar numa nova criatura. A ideia não é ele me dar aquilo que eu acho que eu preciso, a ideia é ele me dar o que realmente eu preciso, que ele sabe. Ele sabe o que eu preciso. E isso custa muito mais caro que qualquer oferta que a gente possa dar, que qualquer oferenda que a gente possa dar. Por quê? Porque uma oferenda sai do nosso bolso. Então hoje eu vou ofertar o meu carro para que Deus me abençoe porque eu estou enfermo. Agora com Deus não. Com Deus a gente tem que ofertar a nossa alma, a nossa vida. É a única coisa que Ele tem interesse. Isso custa muito mais caro, é muito mais caro você dar a sua vida do que algo material. É muito mais fácil se relacionar com o ídolo porque ele não fica no meu pé me incomodando para eu mudar. Eu simplesmente entrego minha oferta e vazo dali. As pessoas tratam Deus assim. Elas vão na igreja, elas participam da eclésia, da igreja, até um determinado ponto. Quando começa a pegar no pé dela, ela some. Quando começa a tocar nas feridas, a falar dos pecados, as pessoas somem. Então as pessoas, elas pegam Jesus, Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo, transforma ele num ídolo, coloca ele num pedestal. Aí eu entrego a minha oferta ali para ele e não vem dizer para mim como eu devo ser, o que eu preciso mudar, não. Vou botar Jesus ali, ou vou entregar minha oferta e vou vazar. Não vem dizer para mim o que eu tenho que fazer, o que eu preciso mudar na minha vida, não. Quem conhece crentes assim? Quem já foi assim um dia? Já trouxe a minha oferta, já fiz o que eu queria, cantei morte e choro nunca mais, já vim na sexta-feira da vitória, agora você me dá o que eu quero, porque é isso que eu preciso e eu vou embora. Cumpri ali minha agenda ritualística, né? Cantei morte e choro nunca mais, vim na sexta-feira da vitória, eu vou embora. Já cumpri o meu papel, agora vem a bênção. As pessoas tratam a Deus assim. Deus, ele não é o nosso ídolo, ele é nosso Senhor, nosso Pai. Ele é Senhor e cuida de tudo na nossa vida. Mateus 6:31 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que nós comeremos, o que nós beberemos ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus, Ele sabe que vocês precisam de todas elas. Para que eu vou pedir coisa que Deus já sabe o que eu preciso? Mas o problema é que a gente vive nessa doença, muitas vezes. É uma doença, onde só seremos felizes e satisfeitos quando aquilo que a gente quer acontece, porque nós perseveramos. Lembra do domingo passado que a Nath falou sobre o juiz, a viúva e o juiz iníquo? Que a viúva ia lá e ficava perseverando, até que ele julgasse a causa a favor dela. Muitas vezes a gente trata Deus assim. Senhor, eu preciso disso aqui, ó. Vou ofertar para você. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso. Me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Nessa a gente está tratando Deus como um ídolo. Irmão, se você está lutando com Deus porque você tem uma vontade que é perfeita, e Deus é esse juiz ímpio da história,
né? Que você tem que convencer ele a fazer a sua vontade, então nos avisa rápido. Me avisa rápido, porque talvez você quer Deus e tenha a vontade certa. E a gente está orando para Deus errado, para o Deus errado. Se você sabe o que é certo, se você sabe o que é melhor para você, e você fica tentando Deus te dar aquilo que você acha que é o melhor para você, então você é Deus e Ele é só seu servo. Não é? Se eu tenho que ficar provando para Deus que eu estou correto e que Ele não está me atendendo, então Ele é meu servo, eu sou Ele. Eu sou Deus. E Ele é só esse juiz que iníquo aí. Isso nos leva a um ponto que o grande ídolo dessa geração é só um. Quer saber quem é? Pega aí seu celular, ó, abre a câmera nele. Aí tem um botãozinho que você inverte a câmera, sabe? Esse botãozinho aqui, ó, você inverte a câmera, aí você olha, aí você vai ver quem que é o seu ídolo. É você mesmo. Tá aparecendo eu aqui, ó, na tela. Por que, Felipe? Né? Por quê? Porque tudo isso que a gente falou até agora, seja dinheiro, seja poder, seja vícios, seja pessoas, a gente vai atrás para que a gente tenha prazer, para beneficiar quem? Nós mesmos. Muitas vezes a gente trata Deus assim, do jeito que eu descrevi aqui, como um ídolo, como uma imagem falsa do que Ele é, porque a gente quer algo dele. Mas para que a gente quer algo dele? Para o bem de quem? Nosso. Então o grande ídolo dessa geração somos nós mesmos. E sempre foi assim. Por que que lá no passado os israelitas viviam caindo em pecado, adorando ídolos, adorando outros deuses, imagens de outros deuses? Por quê? Porque falavam para eles que aquele Deus, se ele adorasse, entregasse as oferendas para aquele Deus, a colheita dele ia ser cheia. Em quem que ele estava pensando? No outro Deus? Não, ele estava pensando nele mesmo, na colheita dele ser cheia. Né? Outro exemplo de ídolo, a Nath falou aqui, futebol. Corinthians. E o Corinthians é o pior ídolo que existe. Porque você adora ele e você não é feliz, porque ele sempre perde. Ele nunca te dá o que você quer. É o pior ídolo. Garanto que tem gente vendo quanto é que está o jogo aqui agora. Garanto. Então o único ídolo que existe somos nós mesmos. Nós somos o principal foco de idolatria nosso. Quer ver uns exemplos? Até um tempo atrás existia um aparelho chamado câmera fotográfica, pegando aqui a ideia da câmera, que você pegava, você olhava por uma lente, você via lá do outro lado e você batia a foto das pessoas, assim. É até legal, porque quando eu era criança, você tinha que comprar o filme, aí você abria a câmera, aí você punha o filme, aí você conseguia bater um tanto de fotos, 20, 30 fotos, aí acabava o filme, aí você tinha que revelar o filme, você pagava caro para revelar o filme, aí você saía de lá com as fotos impressas. Né? Aí, com o andar da carruagem, com a tecnologia se desenvolvendo, criaram um aparelho celular mais smartphone. E aí botaram uma câmera no smartphone, agora eu consigo bater foto de vocês aqui. Aqui, ó, bato foto, tá vendo? Fácil. Tá aqui, já sai versão digital, se eu quiser revelar eu imprimo numa gráfica e tudo mais.
Só que aí inventaram algo mais, a câmera da frente. Para quê? Para que precisa da câmera da frente? Para eu tirar foto de mim mesmo, meu ídolo aqui, ó, olha lá. Então facilitou, porque aí eu pego essa foto, eu tenho uma página no Instagram, que é uma página minha mesmo. Eu boto uma foto minha lá, para as outras pessoas irem me adorar, dar umas curtidas. Então, está vendo como o mundo foi se desenvolvendo? E foi facilitando você adorar a si mesmo? Então, criaram a câmera da frente, onde eu bato fotos de mim mesmo, para eu me adorar, né? Aí eu posto no meu perfil, que é uma página sobre mim mesmo, para as pessoas olharem e deixarem elogios. E deixarem coraçãozinho, curtida. Olha como que o mundo andou em direção à idolatria. Né? Tiago 4, do 1 ao 3, diz assim: de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer as guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Por que a gente pede e não recebe? Porque a gente só está pensando nos nossos prazeres. Todos os pedidos que a gente pede e não recebe, é porque saíram da nossa própria vontade carnal. A resposta aí: Felipe, por que tudo que eu peço para Deus, Ele nada me dá? Porque você pede mal, está escrito aqui, para esbanjar no seu prazer. Romanos 8, 28 diz assim, ó. Esse é famoso, hein? Esse é famoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí a gente usa esse versículo como frase de cabeceira. Deixa a Bíblia aberta lá em Romanos 8, 28 para o ambiente da casa fluir. Né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que tem só um detalhezinho aí, gente. Só daqueles que amam. Se Deus é um ídolo para você, então você não o ama, porque você não está nem interessado nele. Só tem um detalhezinho, uma palavra que chama amor. Aí todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas precisa amar antes. Então o ídolo desse mundo somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque tudo que a gente faz buscando algo em troca para nos beneficiar. Seja no nosso relacionamento com Deus, seja no nosso relacionamento com o próximo. Né? O fato é, nós muitas vezes só pensamos em nós mesmos. E pode parecer besteira, mas quando você lê o Antigo Testamento inteirinho, tudo se baseia em: eles se afastaram de mim e adoraram outros deuses. Quando que Deus se afastava do povo, abandonava o povo? Quando eles adoravam outros deuses, outros ídolos. E para terminar, eu queria falar sobre o que acontece com aqueles que são idólatras.
Não precisa nem pôr aqui, eu vou ler aqui alguns versículos e a gente vai, juntos nós vamos chegar a uma conclusão. Salmos 16, 4, diz assim, ó: muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Muitas serão as dores. Então, idólatras terão grandes sofrimentos. Então, a gente está falando aqui do que é um idólatra. Aquele que coloca outra coisa no lugar do Senhor e adora essa coisa. Normalmente, essa coisa somos nós mesmos. É isso que vai acontecer quando nós colocamos nós mesmos no lugar de Deus, no destinador da nossa adoração, né? Isaías 45, 20 diz assim, ó: reúnam-se, venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Então, idólatras não serão salvos. Um Deus que não pode salvar as imagens. Ídolos não podem nos salvar, somente Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, 19 e 20 diz assim, ó, Paulo falando: o que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Então, idólatras têm comunhão com os demônios. Pesado, né? Gálatas 5:19 até o 21. Quem sabe do que se trata? Gálatas 5:19. As obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Idólatras não herdarão o reino de Deus, nem serão salvos. Êxodo 20, 3 ao 6. O que é Êxodo 20? Os 10 mandamentos. O segundo mandamento é esse aí, ó. Vamos ver o que ele fala aqui? Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos, até a terceira e quarta geração. Então, idólatras odeiam a Deus e serão castigados até a terceira e quarta geração. Êxodo 32, 27 e 28. Alguém sabe aqui qual é o episódio de Êxodo 32? Êxodo 32, 27 e 28 é o bezerro de ouro. Então, Moisés estava lá no monte. Aí Deus fala: desce rapidinho lá, que eles estão, que o povo tá da pá virada lá, eles estão adorando um bezerro, criaram um bezerro, Arão criou um bezerro de ouro, Arão, o sumo sacerdote, criou um bezerro de ouro para o povo adorar, porque ele estava pedindo, muito inteligente o Arão, sumo sacerdote do Senhor. O povo pediu algo para ser adorado. Vou pegar o ouro que eu tenho aqui, vou criar um bezerro e vou pôr para... Arão, pelo amor de Deus, né, Arão? O que é isso?
27 diz assim, 32, 27, aos quais ele disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram 3.000 homens. Então Moisés desce rapidinho lá, Moisés fica ali, se eu mesmo vou matar o povo agora. Aí ele quebra o bezerro, ele quebra as tábuas da lei que Deus tinha escrito, os 10 mandamentos, ele taca no chão de raiva e quebra. Aí Deus fala para ele, o que eu faço? Você vai pegar os homens que não se dobraram, os levitas, você vai mandar eles ir até o acampamento e matar o irmão, matar o vizinho, matar o seu amigo que fizeram isso. E nisso morrem 3.000 homens. Idólatras morrerão. Idólatras morrerão. Juízes 2:11. Juízes 2:11. É um resumo, Juízes 2:11 é um resumo da época dos juízes, né? Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Os Baalins são os adoradores de Baal, tá, gente? Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Para onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, como o Senhor lhes tinha dito e como ele lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então, idólatras, eles não são só abandonados por Deus, mas Deus age contra eles. Aqui diz que Deus entregou ele nas mãos dos inimigos. Entrega eles como escravos aos inimigos. Juízes 8. Juízes 8 é a história de Gideão, né? Então qual é o contexto? Aqui eu vou ler só o 27, mas qual é o contexto? Gideão, ele é chamado para Deus como juiz para libertar o povo de Israel dos midianitas. Aí tem aquela história conhecida, que ele tinha 22.000 homens, Deus fala para mandar os que estavam com medo para casa, sobra só 10.000. Aí Deus fala, é muito, são 100.000 midianitas, mas é muito 10.000 contra 100.000. Então ele fala assim, vocês vão lá pegar água, aí os que abaixarem e fizerem conchinha com a mão, esse você manda para casa. O que acontece? Sobra só 300. Com esses 300 aí, Gideão. Aí Gideão vai lá e ganha dos midianitas. Olha o milagre. 300 contra um número de homens que não era possível contar. O que acontece? O povo vai até Gideão, agradece ele. Aí fala assim, você quer ser nosso governador? Não quero ser o governador, não. O que você quer, Gideão? Eu quero só os brincos dos midianitas de ouro. Tá bom, isso a gente dá para você. Aí eles cataram os brincos de todos os corpos dos midianitas e deram para Gideão. Deu 30 quilos de ouro. O que ele faz? Inteligentíssimo. Ele cria um ídolo. E aí a Bíblia diz assim, com o ouro Gideão fez um ídolo e o colocou em Ofra, sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e a sua família.
O que acontece depois? A Bíblia diz que Gideão teve 70 filhos, porque ele tinha muitas mulheres. E ele teve um filho com uma escrava. E esse filho foi chamado Abimeleque. Abimeleque vai, quando cresce, junta uns mercenários, vai até a cidade de Ofra, que é a cidade de Gideão, e mata os 70 irmãos. Facinho. Só sobra um, Jotão, que foge e amaldiçoa Abimeleque, depois ele morre. Olha o que ele acarretou para a família dele. Então, idólatras trazem o mal para os seus familiares. Olha quais são as implicações de não adorar a Deus e adorar outras imagens, outros ídolos, outros deuses. A gente vê isso em toda a Bíblia. Aqui foram só alguns pequenos exemplos, gente. Quando você pega para ler, você vai ver o que acontece. E para terminar, eu gostaria de ler Apocalipse 13, do verso 11 ao 15. É assim como vai acabar. É assim como vai acabar. Apocalipse 13 diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Quem que é outra besta? É o falso profeta aqui no contexto. Então são dois homens que a gente vai falar. As duas bestas, que é o falso profeta, e a primeira besta é o anticristo. São dois homens, tá? Então vi aqui... Felipe, como é que você sabe disso? Aí é uma conversa para outra hora. A gente faz um estudo do livro de Apocalipse mais para frente. Vi outra besta que saía da terra, que é o falso profeta. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta. Então o falso profeta exerce toda a autoridade do anticristo. Então o falso profeta, ele é como se fosse um líder religioso da religião do anticristo. No fim, na grande tribulação, né? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Então ele faz com que a terra e os habitantes da terra adorem o anticristo, cuja ferida mortal havia sido curada. Então quando você volta um pouquinho, você vê que o anticristo ele recebe uma ferida mortal na cabeça e ele é milagrosamente curado pelo falso profeta. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Então o falso profeta opera grandes sinais. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, diante do anticristo, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta. Olha o que o falso profeta vai fazer, vai ordenar que se faça uma imagem do anticristo, né? Aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, é o anticristo. E lhe foi concedido para dar vida à imagem da besta. Então, através de poderes demoníacos, o falso profeta vai dar vida a uma imagem, para que também a imagem da besta, a imagem do anticristo, falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem do anticristo. É pouco importante a adoração a ídolos? No final, se nós vamos forçar-nos a nos dobrar diante da imagem de um homem, levantado por Satanás para tentar acabar com o povo. A adoração. Olha como isso é sério, gente. Essa imagem da besta ela vai ser colocada no templo de Jerusalém.
aonde historicamente estava a Arca da Aliança, que representa a presença do Senhor. Olha como isso é sério e importante. Então que hoje a gente preste muita atenção, né, naquilo que nós temos feito na igreja ou diante do nosso relacionamento de Deus, que muitas vezes nós o colocamos como um ídolo que ele não deve ser, como um ídolo ao invés de um pai, ao invés do nosso Senhor, que sabe o melhor para nós, que tem todos os planos já definidos para nós, e que nós possamos sempre olhar para isso, porque isso é muito sério. Quando você olha tudo que acontece no Velho Testamento, a principal coisa que fala que Deus odeia é a adoração a outros deuses, a outras imagens, a outros ídolos. Então a nossa adoração, ela só deve ser destinada a Deus, ao Senhor. E nós precisamos levar isso muito a sério, nós precisamos viver uma vida de adoração. Tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer com o intuito de adorar a Deus, seja a mais pequena, a mínima coisa que a gente faça no nosso dia, que nós façamos para adoração e louvor do Senhor, e que nós não criemos ídolos, né? Que nós não vejamos Deus da forma que Ele não é, que nós não nos coloquemos no lugar dEle para adorar a nós mesmos, e que nós entendamos o quão soberano Ele é na nossa vida. Amém?